E aí, tá com fome? Hoje é um ótimo dia pra comer um sanduíche e uma coquinha gelada assistindo um filme de terror. Espera só um minuto, porque o que eu vou falar hoje talvez faça você perder o apetite. Sabe, quando você pensa em comer algo não comestível porque gostaria de saber qual seria o gosto daquela coisa, tipo raspa de parede? Eu adoro comer raspa de parede. Bem, as criaturas que eu irei falar aqui já pensaram nisso, mas diferente de nós que comemos e se arrependemos fortemente de ter comido aquilo, ocorreu o oposto com eles, já que todos ficaram obcecados e se alimentavam de coisas que não deveriam nem um pouco serem consumidas em seu universo. Mas eu não falo de simples frutas ou alimentos. É mais grave do que você imagina. É o consumo de seres vivos. E nesse vídeo, irei falar dessas três criaturas, quem elas são e o estrago e o terror que elas fizeram nos seus próprios mundos. O Starved Eggman é bastante conhecido pela sua história, marcada pela corrupção do principal vilão do universo de Sonic o Ouriço. A fandom de Sonic criou diversas creepypastas dessa obra, e é bem notório quanto as pessoas gostam de criar histórias macabras sobre esse ouriço. E o Starved Eggman é uma delas que se destacou há um bom tempo. Os eventos que se passam aqui é depois do primeiro jogo de Sonic, em que nas batalhas finais contra o Dr. Robotnik, o Sonic consegue destruir completamente a base do seu inimigo, explodindo tudo depois que sai de lá, sobrando quase nada. Um dia depois do evento, Eggman passava fome. Ele estava preso na ilha, sem chance de escapar, e apenas limpava os destroços da base em busca de comida. Até que ele acha um Flick. É tipo um pássaro nesse universo, mas foi completamente carbonizado depois da máquina explodir. Eggman achava aquilo repugnante, mas sem escolha e morrendo de fome, ele morde um pedaço do animal e acha ele delicioso. Uma das melhores coisas que ele já comeu na vida, mas teve um preço. Ter consumido aquele animal no estado em que ele estava fez ele contrair uma doença que mudaria para sempre o Robotnik. A doença fazia com que ele sentisse um desejo de comer várias espécies, sentisse uma insanidade e uma fome extrema. E por consumir alimentos carbonizados, que para quem não sabe pode causar câncer, quanto mais ele consumia, mais sua pele se prejudicava e seus cabelos começavam a cair. Eggman caçou os Flicks por toda a ilha com as ferramentas que tinha ou até com as próprias mãos. Até que ele trabalhou e modificou o Metal Sonic, o transformando em uma máquina de caçar e carbonizar animais, chamado de Fornance, melhorando ao máximo sua capacidade assassina e a sua força, além de criar outros protótipos para ajudá-lo. E o que ele mais queria era a vingança contra Sonic, que destruiu a sua base, mas não só isso, desejava saborear a vitória se alimentando do ouriço. E em uma noite, Starved Eggman armou uma armadilha. Ele sequestrou a Amy e mandou uma mensagem para o Ouriço Azul, avisando que ele estava com sua amiga e que chegou a hora dele se vingar. Uma revanche entre apenas os dois na ponte do Stardust Speedway. E sem avisar o Tails ou seus amigos, Sonic sai rapidamente em busca da Amy. Até que... The Thunder requested his meal, and I will be the one to cook it right up for him. This place is falling apart. No badniks, no animals. I wonder, where's that guy? I can't let him take that girl to... Right behind you. What? Target spotted.
Redhead! Where is she? Are you looking for this? No! What have you done, Eggman? This is quite delicious, Hedgehog. I wonder what you taste like when I put you on my furnace. Hey, where do you think you're going? If you think I'm gonna let this one slide... Sonic e Amy estavam desaparecidas, e sem um herói, Eggman rouba as joias do tempo, capaz de reviver determinados momentos quando quisesse. E com isso, Eggman podia sempre ter um estoque infinito de comida, já que ele sempre podia reviver um momento em que experimentou alguma vítima. Ele poderia se alimentar do Sonic várias e várias vezes, já que ele foi sequestrado quando desmaiou e foi carbonizado vivo. Mas ele sentia que faltava mais alguém para experimentar. O Tails. Starve Eggman ordenou que o Furnace fosse atrás dele, quase conseguindo pegá-lo enquanto dormia, arrancando uma de suas caudas. Mas para sua sorte, tinha acabado o combustível do robô, conseguindo sobreviver por muito pouco. Tails, assustado por quase ter morrido e preocupado com o desaparecimento do Sonic e da Amy, tenta rastrear o local central em que o robô recebeu as ordens, que vinha exatamente da base do Starved Eggman. Tails, com muita coragem, vai até a base sozinho, com uma arma, uma faca e um dispositivo. Quando ele chega lá discretamente, ele entra na base principal e vê Starved Eggman com uma roupa de chefe sentado em uma mesa, comendo o Sonic e com alguns robôs de guarda, apenas esperando o comando caso algo desse errado. Sonic? You see? That pesky hedgehog always gets his way into my plans and ruins everything. But now, I finally got rid of him. And you're next. Tails, com bastante medo, usa o dispositivo para desativar temporariamente os robôs do Eggman e puxa sua arma disparando um tiro no corpo dele. Mas parece que ele não sentiu dor. O doutor agarra a cabeça de Tails com a arma voando para longe, e nisso, a raposa consegue desferir uma facada na mão do careca vermelho. Mas de nada adiantou, porque logo em seguida, Eggman termina de sufocá-lo. E cruel e calculista, ele começa a rir, pois finalmente venceu Ulysse e seus amigos. E toda vez quando ele sentia fome, ele voltava no tempo para reviver o mesmo momento várias e várias vezes para saciar sua fome. A história de Starved Eggman é bastante cruel, visto que ele deixou de ser quem era para atingir os seus próprios objetivos, assassinando um por um apenas para satisfazer o seu desejo. O seu vício o levou à loucura. Isso fez ele se tornar uma das criaturas mais perigosas e assustadoras no universo das creepypastas de Sonic. A história de Teltida é pouco conhecida, mas não tira o fato da criatura ser extremamente perigosa e com uma fome avassaladora. Starved Squidward. Pois é, percebe que ela não se inspirou nem um pouco no Starved Eggman. Contudo, a história é bem diferente. Tudo começa quando Bob Esponja e Lula Molusco são sequestrados pelo Plankton enquanto trabalhava no Siri Cascudo,
que estava morrendo por decomposição pelo hambúrguer misterioso que tinha consumido, que precisava urgentemente de alguém que seguisse os seus negócios com um balde de lixo. E para isso, ele precisou colocar em prática o plano Z, com o mesmo objetivo de dominar a fenda do biquíni, mas com métodos completamente diferentes. No balde de lixo, Lula, Molusco e Bob acordam com uma forte luz de cima. E da escuridão, surge o Plankton bem doente e bizarro, que falava que ambos seriam cobaias de um experimento que ele tinha feito com o hambúrguer, na qual ele tentou desenvolver uma comida superior à do Sr. Sirigueijo, mas utilizando carne de peixe como um ato desesperado. O primeiro seria o Lula Molusco, e caso ele não comesse, ele iria passar fome. Horas se passavam e Lula tentava resistir o máximo, mas a fome falava mais alto. Então ele decide dar uma leve mordida no hambúrguer e... ele gostou. Mas seria surpreso pra mim se ele não tivesse gostado. Ele nunca tinha comido algo parecido. Ele devora um hambúrguer e pede mais para o Plankton, que surpreso atende seu pedido, que ficava cada vez mais viciado. Até que para comer vários hambúrgueres de uma vez, ele coloca as duas mãos na boca e força ela até se abrir ainda mais, deformando tanto sua boca a ponto de fazer seu nariz ser arrancado. E rapidamente, sua pele começa a mudar, se tornando um azul mais forte e mais vivo. É como se ele tivesse descoberto o que era ser uma lula de verdade, e inconscientemente ele ativa o seu instinto de predador. Plankton tenta propor um acordo em que o Lula Molusco, se o ajudasse a pegar um clarinete mágico dos barcos afundados, capaz de hipnotizar peixes e outros seres vivos do mar, o Plankton teria o completo domínio da fenda do biquíni e o Lula Molusco teria todos os peixes à sua disposição. E nisso, o acordo é feito. Bob, escutando tudo, consegue escapar da jaula que estava, tentando buscar a ajuda do Sr. Sirigueijo. Mas Plankton libera o Téltida para ir atrás de Bob, que consegue alcançá-lo e destroçá-lo em vários pedaços. Bob não havia morrido, mas cada parte sua foi presa para não se juntar. E ele seria provável o estoque infinito de comida do Lula Molusco. E sabe, eu também tenho fome. Fome de inscritos, pois é. Se inscreva no canal, não custa nada fazer isso. Vai me deixar na mão, hein? Plankton e Lula Molusco vão em busca do clarinete e conseguem achá-la. A destruição é feita na fenda do biquíni. Sr. Sirigueijo, sabendo de tudo isso e para se vingar da traição do Lula Molusco, quando chega no balde de lixo, ele encontra uma pilha de corpos de peixes mordidos. E o Lula Molusco com o Plankton em seu ombro. Que desafio seria para... uma batalha de rap? Cara, eu realmente não acreditei quando eu vi isso aqui. The greatest concert to ever be held at Quest Station. A symphony unmatched by even Neptune himself. And you got the leading role. Won't you join me? Plankton finalmente tinha vencido, mas que nem ele escapou, já que o Téltida ainda estava com fome e acabou devorando ele também. E assim como o Plankton, Lula também estava morrendo por ter consumido o hambúrguer de peixe. Mas logo então, ele planejou o seu último banquete, que atrairia todos os peixes e animais marinhos para o seu último concerto, para o chamado o banquete final. Lula Molusco consegue atrair todos para o concerto, e Patrick também estava lá, vendo tudo o que estava acontecendo. Eliminando de vez o Téltida, que depois do evento, seu corpo foi levado pela polícia, e Patrick finalmente consegue achar e salvar o Bob da prisão. Diferente da história do Starboard Eggman, aqui teve um final um pouco mais feliz. Por mais que o Sr. Sirigueijo, o Plankton e o Lula Molusco foi de base, o Bob e o Patrick conseguiram sobreviver. Mas tem uma coisa em comum nessa creepypasta, é que ela tem vários furos de roteiro. Por exemplo, o que causou o vício e a transformação do Plankton e do Lula Molusco. Como o Patrick conseguiu resistir ao poder da flauta. E principalmente porque o Téltida gosta tanto de resolver as coisas na base do rap. Bem, essas coisas provavelmente nunca iremos saber. O clássico só sei que foi assim. A história de Turmoil é bem interessante, mas não deixa de ser bizarra no universo de Mario, mais especificamente do jogo Super Mario World Advance 2.
Sabemos que há vários tipos de cogumelo capazes de conceder poderes e habilidades únicas para quem os come, como o poder de crescer, de se tornar um fantasma, uma abelha, sei lá, o presidente dos Estados Unidos. Mas tem um em específico que transformou Mario completamente e permanentemente, se tornando um ser irreconhecível. Em um certo dia, Mario andava pelas florestas até achar um cogumelo que ele nunca tinha visto antes. Então ele come o cogumelo esperando conseguir algum poder, mas o que ele consegue é algo muito pior, já que aquele cogumelo possuía um código de Yoshi, fazendo com que o fogo afetasse gravemente o seu cérebro e o seu corpo, fazendo ele ficar cego com as pupilas dos seus olhos enormes e sua língua comprida semelhante à do Yoshi. Mas o pior de tudo é que ele sofreu efeitos alucinógenos permanentes. Logo, ele sentiu uma fome e um desejo de se alimentar de quem o encontrasse na frente. Ele virou o Mario do armário. Não, tô brincando. Com o desaparecimento do Mario, Luigi, preocupado com seu irmão, vai atrás dele. E na floresta em que ele desapareceu, isolado de tudo, ele vê a silhueta do que seria o seu irmão. Mas ao redor dele, restos de cadáveres de inimigos e animais mortos ocupavam todo o espaço aberto. E lentamente, Turmoil olha para trás com seu sorriso macabro e fala para Luigi, que engolia seco a saliva. Oh, Luigi, não há necessidade de se preocupar. Eu posso garantir que não tenho nenhum interesse no que você tem a oferecer. Meu único interesse é naqueles que escolhem me fazer mal. Nisso, Luigi sai correndo de lá enquanto Turmoil o observa com um sorriso no rosto ele fugir. E como pode ver, Turmoil não é o inimigo, já que ele não tem nenhuma intenção de machucar o seu próprio irmão ou seus amigos. Os únicos que estão em seu cardápio são os próprios inimigos. Isso inclui o próprio Bowser. Com o esgotamento de inimigos, Turmoil sai da floresta em busca de mais inimigos para devorar, indo de castelo em castelo para se alimentar de um por um. Em um desses castelos, ele encontra o Bowser Jr. Ora, se não é o encanador. Eu estava me perguntando quando você apareceria. Você sabe, Mario, eu tenho... E bem, você deve saber qual é o final do Bowser Jr. E diz a lenda que Turmoil está indo de castelo em castelo, não em busca da Princesa Peach, como sempre faz, mas atrás do seu maior inimigo, para devorá-lo de uma vez por todas. Bowser. Bom, se você ficou com fome ou perdeu o apetite, deixa aí nos comentários. Vou estar comentando e dando curtidas por um dia. Se você gostou do vídeo, deixe o gostei e se inscreva no canal para ajudar. E sempre fiquem atentos aos próximos vídeos. E não fiquem tímidos, vão para a aba da comunidade e postem coisas que vocês gostariam de ver no canal. De tempo em tempo, o assunto mais relevante vai ser escolhido, e irei fazer o vídeo sobre isso. E se quiserem mandar memes de terror, fanart e etc., vou estar dando uma olhada assim que possível. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, e até o próximo vídeo, meus soldados.